Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as informações sobre a grande vitória do Flamengo ontem sobre o Esperance da Tunísia, jogo de estreia do Mundial de Clubes da FIFA. Flamengo aí marcando seus gols, um no primeiro tempo e um no segundo tempo, respectivamente com o Arrascaeta e Luiz Araújo. Do Luiz Araújo uma linda jogada, o do Arrascaeta também, uma boa triangulação dos jogadores de ataque, sempre com a participação de Luiz Araújo, que para mim ontem foi o melhor do time. Alguns deslizes durante a partida, algumas perdas de bola perigosas na frente que possibilitaram o contra-ataque do Esperance, mas tudo foi controlado pela defesa, no qual o Jorginho teve um papel fundamental na proteção da zaga. Vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu! Era uma diferença de 10 vezes. A avaliação de mercado dos jogadores do Flamengo é de mais ou menos R$1,5 bilhão de reais, contra 150 milhões do Esperance. Vai inverter, tá? E eu termino a coluna dizendo isso. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea em igualdade de condições no saldo. Nesse tal valor de mercado, o Chelsea tem 5 vezes mais do que o Flamengo. Então são as correlações que você enfrenta. Agora, isso não quer dizer que porque o seu orçamento é 10 vezes maior, ou o seu valor de mercado é 10 vezes maior, que você vai ganhar de 10-0 como o Bayern de Munique ganhou do Auckland City. Né? Porque aí você está falando de um clube mega multibilionário contra um amador. É isso, a diferença é um pouquinho diferente. Essa é a muito diferente. Que leva aos 10-0. É. Né? Mesmo uma diferença de 10 vezes, né, no valor de mercado, só vai garantir que você é superior. E superior o Flamengo foi. Né? O Flamengo teve bastante controle em relação ao jogo. Eu abri aqui falando sobre um Flamengo padrão, né, standard, porque trouxe muita coisa que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, né? Aqueles 15, 20 primeiros minutos de muito volume, de boa pressão. Se postando no campo do adversário. Se postando no campo do adversário, batalhando por um primeiro gol que veio, né? Aqui a gente já está vendo lances do segundo tempo. E depois do 1-0, um Flamengo que buscou o controle, né, o tempo todo, né? E aí, montado para isso, né? Com 3 bons meio-campistas, o Jorginho fazendo a estreia. Muito à vontade, né? Muito à vontade. E fisicamente bem, aparentemente bem também. É claro que era um jogo favorável para ele, é um jogo que o Flamengo tenderia a ter a posse. E aí, esse momento do jogo que a gente está vendo, a altura dos 15 do segundo tempo, foi um momento de um pouquinho menos de controle por parte do Flamengo. O Belaili, principalmente o ponta pela esquerda, conseguindo a partir de mexidas que o Esperance fez no intervalo, levar algum desconforto às costas do Varela, que foi um lateral que avançou muito durante o jogo, né? Até participou efetivamente do primeiro gol, né? Dando uma pré-assistência, né? Ele cruza a bola para o Luiz Araújo a parar de cabeça para o Arrascaeta. Esse é o lance de maior perigo, né? O Rossi precisa intervir. Trabalhando bem. Né? Mas um time do Esperance que carecia de uma referência maior na área e um pouco mais de qualidade. Aí o segundo gol, como eu disse, o momento que o Esperance cresceu mais no jogo. O Jorginho acha esse passe belíssimo. O Luiz Araújo faz uma jogada típica de Luiz Araújo, que é essa batida com a canhota. Uma jogada muito mais natural para ele, jogando pelo lado direito. Ele inicia o jogo pelo lado esquerdo e muda de lado ao longo do jogo. E ali liquida o jogo para mim, Barreto. Aí, foi o melhor passe do Jorginho no jogo. Agora, todo passe dele é objetivo, né? O Jorginho é um jogador que não dá penteada na bola, né? E isso os jogadores que passam pelo futebol europeu trazem de diferente. É diferente, esconde a bola, é um cara capaz de abrir uns espaços assim que a gente não está muito acostumado. O próprio Danilo, quando entra no time, também a saída de bola dele fica mais aguda, né? Mais incisiva. Passa pela qualidade técnica e a confiança também, né? A confiança de poder jogar. Olha aí, os números do jogo são números de domínio do Flamengo. Absoluto, né? Não tem muito... Tem uma sensação nessa partida que o paralelo do histórico recente dos mundiais no formato anterior, daqueles primeiros jogos absolutamente tensos dos times brasileiros com times, seja da África, seja da Ásia, esse jogo foi o contrário, né? O controle, o domínio do Flamengo era de um time absolutamente superior, por mais que encontrasse essa também, não vou colocar a palavra fragilidade, porque o ataque do Flamengo é muito bom, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas de em algumas partidas o time não engatar uma marcha mais acelerada, digamos assim, para finalizar mais, para fazer mais gols, né? O Flamengo, ele se conteve nessa efetividade. Tanto que no primeiro tempo teve mais 2 ou 3 chances, aquele chute do Gerson, teve uma cabeçada logo no começo da partida, mas não foi um Flamengo de muitas chances. O goleiro, por exemplo, não fez grandes defesas, o goleiro do Esperance não precisou atuar tanto. A melhor dele foi aquela que o Pedro finaliza, a bola fica viva na pequena área e ele tem que antecipar o Arrascaeta. É isso aí. Seria gol do Arrascaeta. Seria gol do Arrascaeta. Então, a grande questão, eu acho, que também gira em torno de
como o Pedro vai se encaixar nesse formato. Parece ainda que o Pedro não está na sua, não sei se melhor posição ou no seu melhor encaixe nesse time do Flamengo de Filipe Luís, depois de tanto tempo contundido e ao mesmo tempo faltando, precisando acompanhar ritmo. Inclusive eu tenho dúvida se o Pedro, no jogo contra o Chelsea, vai acabar sendo titular ou se vai voltar ele para o banco com o Bruno Henrique entrando nessa posição, inclusive para achar espaços, né, para atacar espaços, que vai ser a tendência da partida de sexta-feira. Uma partida que vai estar muito aberta, né? O Chelsea ontem, a gente ainda vai falar sobre essa partida, mas o Chelsea, ao menos em termos de ritmo, não mostrou ser um time que vai dominar profundamente, mas Mas muito mexido. Muito mexido. E eu acho que dosado também. Dosado né? também. Um time que... Linha de passe, então, para falar da vitória do Flamengo 2-0 sobre o Esperance. Paulo Calçade. Deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Filipe Luís falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs de esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Foi muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão. Por isso, houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Filipe Luís é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Gerson, ali, Arrascaeta, tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. E passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá para cogitar do Flamengo conseguir hoje foi resultado. Um exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá para o Flamengo sonhar. Dá para o Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam. Os dois saem com aquele gostinho de podia ter sido melhor ou tá tudo bem?
Então, boa noite, William. Boa Boa noite. noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo. Talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético. Quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético. Então, acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras, sim, saiu com um gostinho amargo. E não acho que o Flamengo saia com um gostinho amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos, talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas, mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. É claro que o jogo contra o Los Angeles é um jogo que também oferece riscos. O Flamengo pode fazer mais contra o Los Angeles também. O Chelsea fez. Mas que o Los Angeles hoje se mostrou melhor do que o Esperança. É isso. É melhor. Eu acho que é mais difícil fazer mais do que ganhar por mais de 2 gols de diferença do Los Angeles do que o Chelsea ganhar por mais gols de diferença do Esperança. Eu tô falando tudo isso pensando numa primeira colocação, que pro Flamengo seria maravilhoso, porque tudo indica que o segundo colocado da chave do Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Pois é. Que aí, pra mim, tá entre os grandes favoritos à conquista do troféu. Então, para o Flamengo ficar em primeiro teria um peso muito grande, porque você foge do Bayern na fase seguinte. E aí seria muito legal. Então, ok, pensando dessa maneira, você pode falar, puxa, realmente a coisa poderia ter sido melhor, porque dava para o Flamengo ganhar de 4, de 5, dava, acho até que dava. Dava. Porém, acho que assim, isso não configura gosto amargo, eu acho. Assim, claro, você ainda tem que jogar contra o Chelsea. O Flamengo tem até condições de ganhar, eventualmente. Não seria o normal. Não vejo o Flamengo como favorito. Configura, digamos assim, o gostinho de quero mais. É isso. Bom, eu acho que sim. Poderia ter sido melhor. Sim. Poderia ter sido melhor. Mas acho que tá de boa. Foi uma boa vitória, um resultado tranquilo. E assim como disse o Calçade, acho que assim, a estreia do Jorginho, aí não tô nem falando da Copa do Mundo. Eu tô falando de olhar já pro resto da temporada. A estreia do Jorginho é uma estreia muito promissora, já pensando também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque são esses os títulos que o Flamengo acho que busca de fato, ou acredita que sejam realmente possíveis de serem conquistados. E tem uma coisa... Meus amigos, alguns pontos importantes, né, a refletir sobre o jogo de ontem. Primeiro vamos falar da parte boa. O Flamengo fez um bom jogo, aquele jogo cadenciado, aquele jogo que nós, torcedores, estamos acostumados a ver o Flamengo fazer, tentando segurar a bola, tentando ter a bola durante a maior parte do tempo, tentando proteger a saída de bola, saindo com calma, com tranquilidade. Mas o time ontem, não sei se por nervosismo da estreia, ainda continuou tendo aqueles erros de precipitação, né, no último terço do campo, na hora de complementar jogadas, errando passes, às vezes muito pequenos, né, em espaçamento, passe de 2, 3 metros aí sendo perdido pelos jogadores de frente, algumas perdas de bola que resultaram em contra-ataque do Esperança. Graças a Deus o time deles é um time bem limitado, tecnicamente, e não nos proporcionou aí grandes problemas. Rossi fez somente uma defesa no segundo tempo, tirou com o pé, vocês devem se lembrar. Mas fora isso, o Flamengo controlou a partida, controlou as ações de jogo. No primeiro tempo teve 30 minutos ali de puro futebol, né, de pura magia. Um time dominante, um time consciente do que fazer, sabendo sair jogando, sabendo o que fazer com a bola. Mas falo de novo, um pouquinho de precipitação no último passe, na hora de finalizar a jogada, a hora que o Flamengo conseguia ajustar, né, esse timezinho de acabamento das jogadas, dos ataques,
o Flamengo vai se tornar um time muito letal, muito perigoso e muito difícil de ser vencido. Mas até lá, muito trabalho a fazer. Acredito eu, com a chegada de Jorginho agora, pelo que ele demora. Agora vamos à parte boa, né? Antes de falar do Jorginho. Falando da parte boa, o Flamengo ontem teve a estreia de Jorginho. Para mim, um primeiro tempo maravilhoso, um início de segundo tempo também. Jogou bem, no meu entendimento, participou bastante do jogo, deu cadência, deu mobilidade ao meio-campo, visão de jogada no gol do Luiz Araújo, uma bela assistência, que é a primeira dele, já vamos começar a contabilizar. Um jogador de muita visão, nem preciso estar repetindo isso aqui, que já se torna repetitivo, porque a gente sabe que se trata de um jogador de seleção italiana, um jogador de grandes times, até mesmo de Chelsea, de Arsenal, ou seja, passou por grandes equipes, muita experiência e tem bastante a contribuir com o elenco do Flamengo. Ainda está em fase de ajuste, não podemos esquecer que tem uma semana que ele chegou e eu tenho certeza que irá contribuir muito aí ao longo da temporada. E a cada jogo o Flamengo vai ganhar aí um grande jogador e um grande reforço para esse meio campo. Só não sei como é que o Felipe Luiz vai fazer para ajustar. Se bem com a possível saída de Gerson, tudo vai ficar mais fácil, vai conseguir aí encaixar esses jogadores da melhor forma. E foi uma contratação pontual e no momento certo, porque com a perda do Gerson ficaríamos aí com uma lacuna no meio campo muito importante e com certeza o Jorginho pode estar suprindo essa ausência da melhor forma possível. Destacar também a participação de Luiz Araújo na partida, Jorginho, Léo Ortiz e Léo Pereira também com uma boa participação. Varela atacou muito, teve bola nas costas algumas vezes, não gostei dessa atitude, mas eu acredito que seja a ordem do Felipe Luiz, então ele tem que cumprir. O Rossi, sempre que precisamos dele, chega no momento certo, fez uma boa defesa e evitou o empate do time adversário. Pela lateral esquerda, Ayrton Lucas se limitou a correr bastante, mas a gente sente ainda que está um pouco abaixo das participações do Alexandre, que deve retornar contra o Chelsea. Pedro, a gente sente também que está com pouca mobilidade ainda, participando pouco dos jogos, não sei se ainda não conseguiu achar o time certo da partida, do jogo, do encaixe, junto com a Arrascaeta. Às vezes existe uma dificuldade dos dois, eles transitam no mesmo espaço, e como o Pedro é mais lento, tem hora que ele fica apagado e o Arrascaeta aparece em melhores condições, mas o Pedro está em evolução após uma parada gigantesca aí de muitos meses fora por lesão, então a gente acredita que tudo vai estar se encaixando aí nas fases finais aí da competição e na sequência da Libertadores, Copa do Brasil e do Brasileirão. Fora isso, um grande jogo, um grande espetáculo, tiramos aquela tensão e preparar agora para sexta-feira, que aí sim será o grande jogo do Mundial, um dos jogos mais importantes, né, da primeira fase, e que a gente tem plenas condições de vencer ou de pelo menos arrancar um empate, que seria aí muito bom para nossas pretensões. Antes de terminar o vídeo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação, deixa o like, ele é muito importante para o nosso crescimento, e fala para a gente aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, para que a gente possa aí ter o controle de até onde o nosso trabalho está chegando. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!